teve um episódio interessante, eu tenho 2 tios que são bispos da Igreja Universal, inclusive um foi até político. Eu fui para casa da minha avó, numa outra oportunidade, estava o outro tio lá. E eu peguei a relação das empresas ligadas a alguns bispos, falei, cara, que história é essa? Vocês ficam chorando miséria lá no altar de vocês, dizendo que não tem nada no nome, que vive de ajuda de custo. Mas por que esses bispos aqui são sócios de empresa? Vocês são sócios ou são laranjas? Por que tem isso aqui? O meu tio ficou assim. Entende? Vai falar o quê? Não vai falar nada. Não vai falar nada. Então, quando eu comecei a compreender que havia uma enganação, eu falei, não, peraí. Entende? Então aquilo ali começou a me compelir. E eu creio que é o próprio Deus me compelindo a isso. É difícil? É. Como você pode ver, antes, quando eu saí, eu cheguei a ser ameaçado pelo meu próprio tio. Ameaçado por ele. Porque, para eles, o confronto, não digo confronto, mas a contestação, é proibido contestar, é proibido questionar. Se você questiona, não há, eles falam de transparência, mas não há transparência. Uma transparência real, que os membros têm acesso aos valores que entram, quanto está sendo destinado. Então, quando eu comecei a estudar o fenômeno universal como empresa, eu comecei a perceber que o que eu sabia não era nada relacionado ao que eu sei hoje. Então, é muito grave a questão, muito importante alertar as pessoas que, assim, é difícil, porque às vezes uma mãe tem um rapaz lá, está entusiasmado, ele quer ser pastor. Eu até falo para algumas assim, olha, ore por ele, trate ele com amor, não discuta. Eu acho que o caminho, assim, às vezes a pessoa está nos assistindo, tem uma esposa que é obreira, tem uma pessoa que está dentro da Igreja Universal, está ali, ela está de coração sincero. Aí a pessoa que não liga para mim, eu falo assim, ó, vou fazer outra analogia com você, falando com a pessoa. José, pai de Jesus, o pai, ele era sincero, desde super sincero. Mas imagine um homem sincero recebendo a notícia que a sua noiva, digamos assim, estaria grávida. Foi um choque para ele. Mas ele era um homem sincero. Se ela falasse para ele qualquer coisa, não ia convencê-lo. O que Deus fez? Deus enviou um mensageiro para falar com ele. Deus falou com sincero através de um mensageiro. E quando você se dispõe a orar, quando você é uma pessoa de oração, a minha vida hoje é de oração, cara. O que eu faço hoje é muito grave. Eu não estaria colocando o meu rosto, não sou um personagem. Sou uma pessoa que teve uma experiência e uma vida com Deus para anunciar. Então, se eu não tivesse uma vida de oração hoje, nem vivo eu estaria diante do que eu trago. Então, o que eu falo para a pessoa, você tem que confiar em Deus. Faça a tua oração, Senhor. Abre os olhos dele, Senhor, e trate ele com amor. Fala assim, eu vou salvar, eu não vou perder o meu filho, eu não vou perder a minha esposa. Não vou perder, porque se você começar a bater de frente, sabe o que vai acontecer? Qual é o ensinamento lá dentro? Que se você está tendo resistência na família, é porque é o diabo. É o diabo que está usando ele, e o que mais acontece é mandar a pessoa o quê? Separa. A ordem é separar, Caio. Você sabe que a Universal, Renato Cardoso e Cristiane, a filha do Macedo, eles têm um programa que eles fizeram aí, chamado Casamento Blindado. O programa, quero dizer, não é um programa de televisão, mas é um projeto deles, é o projeto Casamento Blindado. Só que na Universal existe a política da separação de famílias. Isso é grave demais, isso. Dos bastidores e bispos, inclusive para pastores, como eu fui auxiliar, quando você tem um familiar que não concorda com a Universal, a ordem é separar dele. Desde abandonar ele. Eu mesmo, no meu conteúdo, já expus um bispo da Igreja Universal falando assim, ó, para os pastores, ó, se você tem parentes desde rede social que não concordam com a igreja, a ordem é você excluir ele. Desde como que eu vou, você está entendendo? Como que eu vou excluir o meu pai? Ele fala no áudio, pode ser seu pai, pode ser sua mãe. Eu acho que é André Luiz o nome dele, estava como líder do Equador na época. Eu coloquei o conteúdo dele, o conteúdo verídico, atual. Eu botei, como que eu vou me separar da minha família? Como que eu vou abandonar o meu pai? Até porque, desde quando ele é expulso, o pastor é tirado, no caso de não estar arrecadando, ou estar doente, ou o que seja, quando ele não tem mais utilidade, para onde que o pastor vai? Vai para a casa do pai e da mãe. E o pai e a mãe nunca vai desapontar ele.
Eu já conheço casos de pastores que ficaram tão fanáticos com a instituição, tão fanáticos que não ligavam para o pai, não ligavam para a mãe, desligava. Aí teve casos dele ter sido mandado embora. Quando ele chegou em casa, o pai falou assim: agora tu volta, porque teu pai é o Edir Macedo. Desde... volta. E tem outras situações que, por exemplo, eu mesmo, pessoas que estão me assistindo sabem disso, de esposas que têm um pai doente, alguns casos, pai ou mãe doente, pede para... que tem que pedir. E o pastor não pode falar assim: ó, vou lá visitar meu pai, vou lá ver minha família. Jamais vai poder fazer isso. Ele tem que chegar, ó, bispo Caio, isso me autoriza ir lá ver meu pai que está doente? Você me autoriza ir lá falar com ele? Tá, como é que ele está? Só vai se for caso de vida ou morte. Eu conheço casos, pessoas que mandam para mim o tempo todo. Meu pai estava com... Eu tenho um depoimento de uma ex-esposa, que ela mandou agora recente para mim. Meu pai estava com câncer e eu fui proibido de ver meu pai. E eu falei para a direção da igreja: meu pai vai morrer. Está morrendo, não tá com câncer, não dá para segurar. O pai morreu. Ela não conseguiu ver o pai. Teve muitos outros casos de crueldade. Então, essa insensibilidade por parte da direção, o próprio Edir Macedo, ele fala nos seus cultos públicos: aqui não tem sentimentos. Como que eu não tenho sentimentos? O nosso Salvador, Jesus, chorou. Jesus sentiu compaixão. Jesus teve misericórdia. Mesmo com eles, eu faço denúncias firmes, mas nunca você vai me ver amaldiçoando, nunca você vai me dizer: você está condenado, está perdido. Jamais. Eu digo o seguinte: ele é um falso pastor, ele é um falso profeta, mas a misericórdia é de Deus. Ele nos ensina a ter compaixão, misericórdia. Por isso que eu falo para a pessoa que tem um parente lá: você vai discutir com ela para quê? Não discuta. Tenha misericórdia, tenha paciência. Eu falo assim: ó, tenha longanimidade, tenha paciência, espere, ore por ela, trate ela com muito amor, porque ela mesma vai começar a ver: peraí, poxa, tem uma coisa errada. Então, voltando, desculpa estar fazendo esse discurso tão prolongado, mas a gente vai lembrando, quando eu comecei a compreender isso, foi aí que eu entendi que a situação era muito mais séria, muito mais séria. Então, foi por isso que eu resolvi sair. Na verdade, quando eu deixei de ser pastor, eu ainda continuei na Universal. Tipo assim, assistindo a reunião, mas tipo assim, já é porque você aprende o quê? Desde criança, desde ali a única porta, a única saída, mais ou menos parecido com uma tal igreja, uma tal sistema romano, né? Aqui é a última a única saída, a única porta, a única salvação é aqui, mas eu ia, mas eu ficava assim, que eu me casei depois que eu saí. Eu era solteiro, nem conhecia minha esposa, apesar de ter batizado a mãe dela, que eu tratei até o último dia da vida como se fosse a minha própria mãe. Desde que batizei a minha sogra, foi eu que sepultei ela também. Ela morou comigo. Então, eu conheci minha esposa depois. Mas eu ia para o culto, para culto, para reuniões da Universal, eu ficava assim, ó. Levantava a sobrancelha e o cara tá falando: não é um... Não é a minha esposa, ela me... para, rapaz, para com isso. É porque eu falei: não, tá errado. Ele não é verdade. Ele não está sendo sincero com ali. Ele está falando uma coisa, o discurso é lindo, mas na prática não é isso que acontece. Ô Davi, sobre família, você comentou sobre família, mito ou verdade? Realmente existe alguma coisa na Universal que proíbe os pastores de terem filhos? Sim, tem, absolutamente. Na verdade, eu vou te explicar o contexto para você entender. Tem pastores que têm filhos? Claro. A Igreja Universal, no seu início, filho era uma bênção. Aparentemente, não tinha problema nenhum. Benção assim, eu vou usar palavras leves, né? Era legal o pastor ter filho. Meu tio, que é bispo, teve 2 meninas. Teve 2 meninas. Então, assim, meu outro tio também, que é bispo antigo, é dinossauro, né? Desde muito, muito antigo. Teve filho também. Então, tem muitos pastores que têm filhos. Alguns tiveram filhos. Só que aconteceu um episódio interessante na história da igreja que mudou isso. Quando a Cristiane, o bispo Macedo, tem 2 filhas e um adotivo, que é o Moisés, que até hoje eu não sei se é adotivo ou filho dele mesmo. Desde é um filho dele. O caso é polêmico demais.
Porque o Moisés, sendo adotivo, o registro dele de nascimento está como filho dele e da Esther. O filho dele e da Esther. Não tem. O Macedo registrou o filho adotivo como filho dele de sangue. Lá no Rio de Janeiro, eu tenho inclusive o documento. Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ir no cartório que a gente indica e vai lá, pega lá o documento do Moisés como filho legítimo dele, né? Tudo bem, apesar de que não deixe de ser o filho dele, né? O amor é o mesmo. Mas eu quero dizer o fato do Macedo ter registrado ele como filho. Então, o Macedo, quando teve essas duas filhas, quando elas eram crianças, até seus 15 anos, legal, beleza. Mas quando, segundo denúncias dos bispos mais antigos, dos quais eu venho entrevistando e conversando, elas não puderam ser mães. Elas não puderam ser mães, o que o Macedo instituiu? Ele baixou a ordem. O pastor não pode ter filho mais. Acabou. Qual é a justificativa? Gastos. Gastos. E outra coisa, um casal é muito mais fácil dele dar ordem. Ó, arruma a tua roupa, malandro. Vai para tal lugar. Então, fica mais fácil dele ter essa disponibilidade, ou pelo menos de ser conduzido, desde que se voluntaria. Sim, e eu sei que tem bispos da Universal que em júri cometem perjúrio, mentem, porque chega diante do juiz e fala assim, não, o pastor aqui ele pode estudar, pode fazer faculdade, pastor é um voluntário, ele faz tudo que ele quiser. A teoria só. Na teoria. Na prática não é assim, tem uma ordem sobre ele e ele só faz o que é mandato. E diga-se passagem, em épocas que se usava muito aquele rádio Nextel, o pastor, vou contar uma coisa para você, todos que estão me assistindo no Brasil, no mundo, confirmam isso, as testemunhas confirmam. O pastor estava lá na sua relação íntima com a sua esposa, no seu momento de intimidade, se tocasse o rádio Nextel, ele tinha que parar para atender. A palavra do seu superior é suprema. Ele tem que parar e atender na hora e dizer, sim, senhor, bispo. Sim, senhor, agora que se ele não atender, já era, meu amigo. Ele é chamado de... a palavra esculachado, desculpa, não quero usar essa palavra, mas é o fato. Publicamente, então, o pastor, malandro, fica de pé aí. É assim que funcionava. Então, esse rigor, essa forma de tratar os pastores, sempre foi assim. E na questão dos filhos, é a mesma coisa. Por isso que se instituiu a vasectomia. Na Igreja Universal, o pastor tem que operar, tem que fazer vasectomia. Ele é obrigado a operar. Inclusive, na África, lá em Angola, eu acompanhei o processo de Angola recente, desde 2019, quando houve em novembro um manifesto de 300 pastores atuais, pastores da Igreja Universal, não são ex-pastores. A TV Record, que inclusive é um capítulo à parte, né? Eu tenho toda uma história para falar da Record, mas vamos por partes. A Record aqui no Brasil trouxe uma desinformação grotesca, dizendo que eram ex-pastores que estavam tomando as igrejas em Angola. Mentira, são mentirosos. Lembro disso. Mentirosos. Fizeram uma espécie de matéria dizendo que havia um motim, não eram ex-pastores, eram pastores da Igreja Universal, angolanos, inclusive nos seus púlpitos, fazendo vídeos dizendo, nós estamos fazendo um manifesto que nós não aceitamos a evasão de divisa, que muito aconteceu na Universal, diversos crimes, inclusive a imposição de vasectomia num país onde a cultura do filho é muito mais acentuada. Né? Lá o filho, para o angolano, é uma coisa... Eu tenho muitos amigos angolanos, então é uma cultura muito mais forte na família. E aí, para você ter uma ideia, o bispo Honorilton Gonçalves, que é um dos braços de Edir Macedo, foi condenado em Angola. Foi condenado pela justiça angolana porque ele impôs isso, chamada violência doméstica. Ele impôs isso a pastores lá. Então, a prática da vasectomia, eu já entrevistei de dezenas de casais, e no meu canal trouxe alguns, que falam isso, que a ordem era a seguinte, se você é solteiro, como eu falei agora há pouco no início, você é solteiro, né? Então, casar, né? Tá bom. Você vai ter que operar, mano. Você tem que operar. Tem que operar. Se você quer, para casar, tem que operar. Aí bota vários pastores, em alguns casos, segundo denúncia, até em clínicas clandestinas, nas próprias catedrais. O médico vai lá e cortam como se fosse gado. Inclusive, alguns têm problemas até hoje eu já entrevistei alguns que têm problema até no deferente, nas partes, porque fizeram a vasectomia de qualquer jeito. E não é só isso. O pastor faz a vasectomia, a operação, e, naturalmente, eu não sou médico, mas os médicos que estão assistindo vão poder confirmar,
A pessoa tem que ficar num período de repouso. Repouso? Operou hoje, amanhã tem que fazer reunião, meu caro. Tem que produzir resultado amanhã. Aí alguns saem com sequelas, questões. Ele já trouxe muitos depoimentos. Então, a vasectomia é algo que é uma tradição na Universal, é uma ordem do Edir Macedo. Tem gravações que até em Portugal, na TVI, da matéria da TVI, foi noticiado isso. É uma ordem ter vasectomia.